Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Amém? Conta-se uma história de um hóspede que deixou uma mala nos corredores do hotel. E o recepcionista, ele logo percebeu que a mala havia ficado no corredor do hotel. E ele ficou em observação de quem era aquela mala. Talvez o hóspede havia esquecido e ia voltar, como é comum de muitos nós, esquecer alguma coisa e volta ali rapidinho para buscar. E o recepcionista ficou ali observando. Nesse hotel, registra essa informação, não havia câmeras de segurança. E esse recepcionista, ele logo percebeu que o dono da mala havia demorado bastante, estava demorando, não voltava. E como bom brasileiro, muito curioso, ele foi lá ver o que tinha, o conteúdo da mala. Então ele desceu aqui, rapaz, será que tem o que nessa mala? Será que tem dinheiro? Será que tem barra de ouro? Será que tem roupa chique? Porque quem se hospeda em hotel vai vestido do bom e do melhor. Mas ele voltou lá para o seu balcão de recepção. Esse hotel não era como lá o Plaza, viu? Não era, com certeza, ele é bem equipado e tudo mais. Mas esse recepcionista, ele ficou com tanta curiosidade, porque ele viu o peso da mala, e ele falou, vou esperar até o fim do expediente. Se ninguém chegar para buscar a mala, eu vou levar ela para mim. E foi o que aconteceu. Ele chegou no fim do expediente, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém viu, ele pegou a mala e levou, colocou dentro do seu carro, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele foi tomar um banho primeiro, ele estava com o coração ardendo de curiosidade. Tomou um banho, mas tomou um café primeiro, se organizou. Agora eu vou ver o que tem dentro da mala. Vocês querem saber o que tem dentro da mala? Só isso, sim? Não dá bom. Vou abrir só para mim, ok? Então, o rapaz, ele foi lá, pegou a mala novamente, colocou em cima da mesa. Falei, vamos ver o que tem dentro dessa mala. E aí ele abriu a mala. Quando ele abriu a mala, ele logo disse, meu Deus, o que eu fiz? Você quer saber o que tinha dentro dessa mala? Sim ou não? Então você vai aguardar até o final dessa palavra, para que você saiba o que tinha dentro dessa mala, ok? Lucas 19:5, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Existem momentos nas nossas vidas que eles são únicos, oportunidades que você não pode deixar passar. Até parece um slogan de um comercial, uma propaganda de televisão essa, mas essa é uma verdade. Por exemplo, uma primeira impressão, uma entrevista de emprego, um vestibular, um concurso, um compromisso romântico marcado, aí para os jovens, uma festa, uma conferência, eventos e situações como essa acontecem apenas uma vez nas nossas vidas. E se nós formos calcular a probabilidade dessas coisas se repetirem, talvez seja 1 em 1 milhão. E quando você perde uma oportunidade como essa, logo vem no coração um sentimento, poxa, perdi essa oportunidade. Vem logo uma grande frustração. E nós vamos falar hoje de Zaqueu, que teve uma oportunidade que literalmente passou por baixo dele. Só que ele não perdeu essa oportunidade. E as duas atitudes que Zaqueu teve vão ser o que nós vamos falar hoje e foram o que tocaram a Jesus. Então, o tema da nossa palavra de hoje é faça o que for preciso. Você pode repetir comigo esse tema? Faça o que for preciso. Nosso primeiro ponto é uma fé determinada. O primeiro ponto, e nós vamos ler Lucas 19, do 1 ao 4.
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Essa era uma época que Jesus era a maior das celebridades. Os milagres que Jesus fazia, as suas ressurreições, todas as situações que Deus usou, que operou através de Jesus, levantaram o nome de Jesus. Ele foi muito famoso. E numa época que não existia rádio, televisão, microfone, rede social, as informações acerca do ministério de Jesus, elas corriam longe, corriam quilômetros. E nessas visitas que Jesus ia fazendo de cidade em cidade, nessas passeatas proféticas, nessas caminhadas de milagre evangelísticas, a atenção de Jesus, a percepção de Jesus, não estava para o curioso brasileiro, não estava para aqueles que apenas queriam ver, mas a percepção de Jesus estava muito atenta àquelas pessoas que no meio da multidão diziam: Jesus, olha para mim, Jesus, eu quero ser tocado, Jesus, eu quero um milagre. E Jesus realmente, e eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui de pessoas que experimentaram o toque de Jesus. A primeira pessoa aqui é a mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que a mulher tocou em Jesus e ela foi curada instantaneamente. E olha o que Jesus disse acerca da mulher do fluxo de sangue. Então ele lhe disse, Marcos 5,34, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Outro exemplo, o cego de Jericó, que clamou lá em Lucas 18,42, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E os 10 leprosos, lá em Lucas 17,19, que diziam, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus lhes disse, então eu lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Todos esses 3 personagens, essas 3 situações, eles tinham 2 coisas em comum. Eles tinham uma necessidade em comum e tinham uma fé determinada. E uma fé que tocou a Jesus. O que me chama a atenção aqui nesses 3 personagens é que a fé deles, eles foram curados por causa da fé deles. Eu já tive situações onde você vai orar, talvez por alguém enfermo, orando por alguém, por uma pessoa, e eu falo assim, se você crê que você vai ser curado, e aí a pessoa faz aquela cara de interrogação assim e, ora aí, vai que acontece alguma coisa. Não era a atitude dessas pessoas aqui, porque eles de forma desesperada, num clamor desesperado, eles se colocam diante de Jesus e dizem, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E é interessante que a fé dele, Jesus destaca, a sua fé o salvou, a sua fé o curou. Então é muito interessante esse grupo aqui de personagens aqui que lemos, de pessoas. E a fé de Zaqueu também tocou Jesus de uma forma determinada, de uma forma admirável, de uma forma ousada. Eles tinham uma necessidade e uma fé admirável. E a minha pergunta para você nessa noite, qual é a necessidade que você tem? Qual é o milagre que você está buscando? Qual é a situação adversa? Qual é a tempestade que você está vivendo hoje? E você precisa do toque do Senhor. E você precisa dessa voz de Jesus afirmando a sua fé. E eu pergunto para você, nessa necessidade, você tem fé e está aplicando fé para que aconteça algo? Lucas 19,3 diz, ele queria ver quem era Jesus, Zaqueu, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Essas carreatas evangelísticas de Jesus, essas passeatas, essas marchas, as pessoas se aglomeravam ao redor dele, porque realmente eles queriam ver quem tinha necessidades, quem precisava de um milagre, logicamente, queria com todo o seu coração receber cura, receber resposta. E eu penso que a Rádio Capião, quem sabe que é a Rádio Capião? A rádio da vizinhança. Quando ouve-se a notícia
que Jesus estava passando por Jericó, os vizinhos começaram a falar: Jesus está chegando, Jesus está chegando, avisa. Então toda a cidade se mobilizou, e o Zaqueu, que já ouvia falar de Jesus, ele prontamente também: Jesus, eu quero ver quem é Jesus, eu quero conhecer Jesus. E o Zaqueu também saiu de sua casa e foi em direção a essa multidão. E Zaqueu, ele aqui também tinha uma situação adversa. A Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura. E eu creio que você vai se identificar agora. Quem aqui já foi em um show, em um evento? Graças a Deus a nossa igreja é de escadinhas assim, mas num evento, num show, aí você está lá querendo ver lá o pastor, o artista, e aí uma pessoa mais alta se coloca na sua frente. Eu tenho certeza que você: ô Senhor, eu abençoo esse irmão que ficou na minha frente, porque está impedindo que eu veja a palavra. E Zaqueu, então assim, agora, para não falar dos baixinhos, como ele era baixinho, ele procurou ao seu redor, eu penso que ele procurou uma escada, ele procurou um tamborete, ele pediu alguém: me dá o pé aí, me dá o pé, sabe quando você pede alguém: me dá o pé para subir o muro, me dá o pé aí, mas deixa eu subir na costa de alguém, eu quero ver Jesus, eu estou aqui para ver Jesus. Uma característica então de Zaqueu: ele era determinado, porque a Bíblia fala que ele então viu uma árvore, não viu ninguém em cima da árvore, e ele logo falou: vou subir naquela árvore, não importa, não me interessa, eu vou fazer o que for preciso para ver Jesus. E o lugar mais acessível que ele encontrou naquele momento foi subir em uma árvore. Então ele tinha uma fé determinada. E a pessoa determinada, ela é uma pessoa bem decidida. Ela é uma pessoa que ela sabe o que ela quer. Você, por exemplo, é esse tipo de pessoa, quando você vai em uma loja, por exemplo, aí você olha lá. Eu particularmente não gosto de lojas com vendedores, porque eu quero chegar na loja, escolher o que eu quero e ir embora para casa. Mas tem pessoas que chegam numa loja, por exemplo, e não sabem se casa ou se compra uma bicicleta, essa indecisão. Mas Zaqueu, ele não tinha esse coração indeciso, ele era muito determinado. Diga isso comigo: ele tinha uma fé determinada. Então a impossibilidade naquele momento de ver Jesus não limitou a fé de Zaqueu. Ele falou: eu faço o que for preciso, mas eu vou ver Jesus, eu quero ver Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite: diante de impossibilidades que se colocam diante da sua vida, no seu dia a dia, tempestades que se levantam contra você, as sombras das dúvidas, as sombras do vale, da sombra e da morte, elas atemorizam o seu coração. O que é encontrado? O que se encontra em você quando essas situações acontecem? Jesus encontra fé em você ou encontra uma desculpa esfarrapada? Porque o Zaqueu poderia ter falado assim: eu entrar no meio dessa aglomeração, vai que eu pego uma doença aí nesse meio desse povo. Essa fila de Jesus está muito grande, eu é que nada em ver esse Jesus, eu vou me embora para minha casa. Nós não vimos isso no coração de Zaqueu. Ele permaneceu, ele perseverou. Nesse momento nós encontramos uma fé determinada e não desculpas esfarrapadas. Momentos como esse vão exigir que eu e você possamos ter uma reação como de Zaqueu. E diga isso comigo: farei o que for preciso. Você tem um Deus que faz milagres. Você tem um Deus que a sua palavra diz: para mim não há impossíveis. Para o homem possivelmente há, mas para mim, para Deus, todas as coisas são possíveis. Você que conhece o Senhor, que conhece as Escrituras, que se apega à palavra de Deus, que tem no seu coração a palavra de Deus, diante de tempestades, essa é a resposta que precisa sair do seu coração. Essa é a reação que você precisa ter diante das adversidades. O Zaqueu, ele fez o que foi possível fazer. E no ano passado viralizou um vídeo, e eu gostaria de passar aqui agora para vocês, e aí a mídia vai colocar para nós agora. É que eu só pode pedir uma oportunidade de trabalhar. Ó, eu venho do tapetinho BBB, bom, bonito, barato, do jeito que o brasileiro gosta. Ó, sem saber com todo respeito, ó,
Quanto que é cada um? Eu vendo cada um a R$10, só pra comprar mistura dentro de casa. Quanto tem aí? Eu tenho 30. Eu vou pegar tudo já, tá, pai? Vou pegar tudo, fechou? Que Deus abençoe e te ilumine sua caminhada cada Nóis, vez pai. mais, Mó pai. chuva aí, mó trampo louco. Não dá nada. Quem vem do pior sempre tá esperando o melhor. É isso mesmo, cara. Vou pegar tudo já pra fortalecer. Nossa, Já pode ir embora pra casa já, né? que Deus abençoe e te ilumine. Já, peguei tudo aqui aí, parceiro. Deus abençoe lá, tá? Abençoe e te ilumine, Bruno. Ensinar certinho, você será muito bem-vindo. Não se preocupe aqui, ó, você vai ser da família. Mas você quer aprender, você vai ser trabalhador mesmo? Sim. Eu vou ficar no teu pé. Você vai ser daqui um grande homem, pode ser? Então, bem-vindo ao time, tá? Aí, agora ele tá com uniforme. Quem já havia visto esse vídeo? Levanta a mão para me ver. Poucas pessoas. Então não viralizou, né? Então poucas pessoas viram. Pessoal, eu vejo esse rapaz aí, um coração incrível. Por quê? Porque ele poderia estar se vitimizando. Afinal, não tem oportunidades. A fila está muito grande. Não tem emprego para mim. Mas sabe o que eu vejo aqui? Alguém que a mãe educou muito bem. A mãe deu educação, porque é um rapaz super simpático, um vendedor de rua. Eu vejo um rapaz ali que pegou uma chuva para fazer a sua venda. Você viu ali que aquele saco era porque estava chovendo. Então a chuva não limitou esse rapaz de sair. Talvez a sua mãe, antes de sair de casa, ele falou assim: meu filho, faça o que for preciso. Venda esses tapetes para levantar um recurso aqui para a nossa casa, para nós fazermos a nossa compra. Então eu vejo nesse rapaz uma ação de fé. E eu não sei se você entendeu, mas a atitude desse rapaz, a alegria dele ali, ele vendendo os tapetes, não sei se vocês entenderam, ele falou do jeito que o brasileiro gosta, BBB, bom, barato e bonito, com aquele sorriso, e tocou o empresário daquela loja. Era uma loja de calçados. Então o empresário viu no rapaz um potencial. E aí o empresário compra todos os tapetes, o que já deixou ele, já deixou ele encantado. Ele levou ele ali para dentro, aquela mulher está dando instruções, porque o empresário o contratou. Porque pensa, né, naquele coração, naquela alegria, rapaz, esse menino deve ser um bom vendedor. No fim do dia, esse menino chegou em casa com o bolso cheio de dinheiro da venda dos tapetes e empregado. Então, esse exemplo desse rapaz aqui, eu vejo nele fé, eu vejo nele ousadia, vi ele colocando a fé em ação. Lucas 18:8 diz o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus vier para nos buscar, ele vai encontrar o que no seu coração? Ele vai encontrar fé ou ele vai encontrar desculpas esfarrapadas? Senhor, a fila está tão grande, a fila do milagre está tão grande hoje. A fé determinada, nosso primeiro ponto, de Zaqueu, tocou a Jesus. Em segundo lugar, Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Diga isso comigo: levou Jesus para a sua casa. Lucas 19, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Rapaz, Jesus se convidando para filar uma boia na casa do irmão. Olha aí, né? Então eu tenho autoridade para também me convidar para filar uma boia na sua casa, tá bom? E aceito convites também. Então Jesus: Zaqueu, eu quero ir, eu quero visitar a sua casa, eu quero conhecer a sua família. Zaqueu poderia ter dito um não, como muitas pessoas nós vemos por aí, dizendo não para Jesus. Não, eu não quero, não estou interessado. Mas não foi a atitude de Zaqueu. Ele falou: Jesus, rapaz, o cara dos milagres, a super celebridade do nosso tempo, eu vou perder essa oportunidade? Jamais. Então ele saiu correndo, chegou em casa, minha mulher, arrume a melhor mesa, a mulher dele era meseira, sabe? Então ela colocou as melhores coisas em cima da mesa, e aí ele falou assim: vai lá, mate a ovelha, coloque a ovelha para assar, faça a melhor comida, ordenou aos filhos: meus filhos, hoje o filho de Deus vai estar aqui na nossa casa. Eu percebo essa alegria que a Bíblia diz aqui, que
o Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com alegria. Eu não penso que ele voltou para casa e deu qualquer coisa para Jesus. Faz aí, só engrossa o caldo do feijão, coloca um bacon não, né? Porque naquela época judeu não comia carne de porco, não esquece. Casa, queridos, é um lugar onde você mora. É um lugar onde a sua família habita, onde você descansa. É o seu refúgio, é a sua fortaleza. É lá onde você guarda os seus ouros, seu ouro, amém? Glória a Deus. É a sua intimidade. Olha o que 1 Coríntios 6,19 diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nesse texto está falando que, traduzindo para você, você é a casa de Jesus e quem mora nessa casa é o Espírito Santo. Então, nós estamos falando da casa física e de uma casa espiritual, nós. E a minha pergunta para você, a sua casa é um lugar de paz, sim ou não? Diz amém, quando eu disser essas palavras. Pode dizer amém. Sua casa é um lugar de paz? Amém? Amém. Sua casa é um lugar de fé? Amém. Glória a Deus. Sua casa é um lugar de honestidade? Amém. Sua casa é um lugar de caráter? Amém. Ou a sua casa é um lugar de brigas? Aí você pode falar misericórdia. Bagunça, confusão, incredulidade, crítica, misericórdia mesmo. Que tipo de amizades você leva para dentro da sua casa? Pessoas que vão te desafiar para a fé, ou pessoas que vão te conduzir para uma outra direção, um outro caminho? Que amizades você carrega consigo? Quais são as pessoas que te influenciam? Voltando para esse ambiente, lá na mesa, na casa de Zaqueu, Jesus chegou com os discípulos, e aquela alegria, e Jesus contando, e os discípulos dizendo os resultados da última cidade, aquela alegria de almoço. Sua casa é um lugar assim, a hora de almoço é um lugar tenso, é essa casa da misericórdia, ou essa casa do amém? Que a hora do almoço, da refeição, é alegria, é compartilhando mesmo a mesa ali. Sabia que a Bíblia, ela fala que mesa é lugar de discipulado. Mesa é lugar onde realmente abrimos o nosso coração. Eu sei que nem sempre nós estamos só no amém, mas na mesa também é lugar de abrir o coração. Às vezes tem alguém triste, às vezes algum filho está triste, e o pai depois vai abordar esse filho: meu filho, vai dar tudo certo, vai ficar bem. Então, por mais que assistir o JA, primeira edição, seja muito legal, porque aqui em Palmas, por exemplo, as notícias, graças a Deus, Sucuri atravessa Teutônio segurado, Tamanduá atravessa, eu vou colocar ali, a quadra da minha mãe é 505, só notícia boa, graças a Deus nós temos aqui, graças a Deus. Por mais que essas notícias sejam bem agradáveis e até descontraídas, mas é um momento, porque mesa é lugar de discipulado, é um momento de desligar a TV, e eu realmente gosto muito de assistir as notícias aqui, mas eu quero priorizar a minha família. O celular, é o celular também, de colocar o celular num outro cômodo da casa, porque o Instagram pode ficar para depois, o status do WhatsApp pode ficar para depois, mas a sua família é para agora, é para hoje, é o projeto de Deus para você. Então, esse lugar de mesa, onde você, lá em casa, por exemplo, algumas vezes no café da manhã, como os nossos filhos são pequenos, então nós estamos ensinando eles a elogiar. E aí a gente faz a dinâmica do elogio. Então, agora a Esté vai elogiar o papai e a mamãe. Aí ela joga: papai é lindo, amém, querida, dá super certo. A mamãe é amorosa. E aí, a vez do Daniel elogiar, eu tenho um bebezinho de 11 meses, aí o Daniel dá um sorriso e elogia todo mundo, só com um sorriso. Mesa é lugar disso, de comunhão, de vida. E ali, voltando novamente para a mesa de Zaqueu, eu penso o que estava se passando pela cabeça do Zaqueu. O Zaqueu talvez estava pensando assim: Jesus, mas Jesus na minha casa até agora, não estou acreditando. O que esse homem veio fazer aqui? Por quê? Por que ele me escolheu? Logo eu.
Por que ele escolheu vir na minha casa? E eu queria que nós atentássemos para um detalhe de uma situação que aconteceu quando Jesus estava entrando na casa de Zaqueu. Os fofoqueiros de plantão do lado de fora, os causadores de intriga, os maledicentes, falaram o seguinte: ele se hospedou na casa de um pecador. Quando Jesus entra ali, essas críticas, porque por isso que nós temos que aprender a filtrar tudo que nós ouvimos. Para Jesus, quando ele mesmo se comparou a um pastor, que por causa de uma só ovelha que se perde, ele coloca as 99 num aprisco e vai atrás da perdida. Então essas críticas, esses comentários não eram nada para Jesus, porque Jesus tinha um objetivo de estar ali. Mas eu queria que nós nos adentássemos no meio dessa intriga da oposição a essa palavra pecador. E por que Zaqueu, por que eles chamaram o Zaqueu de um pecador? A Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos. E o que um chefe dos publicanos fazia? Ele coletava impostos. Hoje quem faz esse papel de forma impessoal são os boletos que chegam lá no nosso e-mail, na nossa caixa de correio, e infelizmente não tem como você evitar ou bater na porta desses boletos. O coletor de impostos também, para ficar bem fácil para vocês, quem é que lembra do desenho do Chaves? Eu não sei se vocês lembram do Seu Barriga. Quando o Seu Barriga chegava para cobrar o aluguel, e o Seu Madruga corria porque ele estava devendo muitos aluguéis. Seu Barriga era odiado pelo Seu Madruga. Então agora você entendeu mais ainda o que as pessoas tinham contra o Zaqueu. Porque, além de cobrar impostos, a Bíblia fala que o Zaqueu, ele extorquia as pessoas. Então ele chegava lá na casa do Luciano: Luciano, sua conta da sua empresa é essa, mas você vai dar mais, porque você tem cara que tem mais. E aí ele realmente chegava lá com o soldado e retirava lá do Luciano o quanto ele podia. E por que eles faziam isso? Porque era um status social ser um cobrador de impostos. Vamos voltar aqui na história. Até aqui, Zaqueu teve sede de ver Jesus, teve uma fé determinante para subir numa árvore para vê-lo, teve uma fé ousada, recebeu Jesus na sua casa e voltando para a mesa. Ali, naquele quá-quá-quá maravilhoso de uma refeição. Sabe o que é quá-quá-quá, né? Sabe? Quá-quá-quá-quá-quá. Comunhão, né? Alegria. Naquele quá-quá-quá maravilhoso. Do nada, olha o que a Bíblia diz que Zaqueu fez. Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso aqui me chamou muita atenção, porque do nada, Zaqueu se levanta. Nós só percebemos aqui até então a comunhão da mesa. Não temos Jesus chegando na casa de Zaqueu e dizendo: Zaqueu, seu pecador, se você não se converter hoje, você vai para o inferno. Zaqueu, seu pecador, arrependa-se. Até então nós não vimos Jesus fazendo isso. E pense que importante a presença do Senhor, o sorriso de Jesus, a receptividade ali que Jesus teve ao estar ali, sem confrontá-lo diretamente. O próprio Zaqueu já se levanta e se coloca diante do Senhor. Deus, Jesus, eu me arrependo. Ele traz seu motivo de arrependimento, ele traz sua angústia para fora. Não é porque ele tinha um status social, porque a Bíblia diz que ele era rico, que ele estava muito bem na vida dele. Você não acha que ele sentiu o peso de extorquir pessoas, de causar o mal, de pegar o que não era dele? Ele carregava sim fardos, mas muitas vezes uma aparência muito boa, muito linda, muito cheirosa, pode esconder por trás um coração completamente doente, ferido, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. A própria presença de Jesus, a própria glória ali do Filho de Deus, estimulou o Zaqueu a falar: Senhor, eu confesso, eu coloco para fora, eu me arrependo. Ele traz seu motivo de arrependimento para fora, sem Jesus o confrontar, sem Jesus olhar na cara dele e falar: tem vezes que nós precisamos disso, sim ou não?
Mas nesse momento específico, a própria presença de Deus o estimulou. Olha o que diz Salmo 32:3. O Davi disse: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi, que havia passado por um processo de queda na vida dele, ele, através desse texto, ele estava revelando: enquanto eu, traduzindo esse versículo, enquanto eu joguei os meus pecados embaixo do tapete, esperando que ninguém visse os meus pecados, eu sofri no meu corpo, eu sofri. E nós sabemos, temos aqui vários profissionais de saúde, e você sabe que um passado não resolvido, pessoas que guardam rancor, ódio, amargura contra alguém, não resolve isso. Essas doenças emocionais, elas começam a somatizar no corpo, passando do emocional para o físico. Então, querido, não esconda o pecado. A Bíblia diz: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava. Uma coisa, querido, é você pecar e confessar. Isso é muito bom, a Bíblia nos estimula. Outra coisa é aquela pessoa que vive na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Eu peco tantas vezes que chega um momento que aquilo não dói mais, aquilo não causa tristeza mais, não existe mais remorso, não existe mais ressentimento nenhum. As coisas vão se normalizando e, como diz por aí, o bom é mal e o mal é bom. Essa é a doutrina do nosso tempo. Mas nós, como servos do Senhor, não caia nesse mal. Diga isso comigo: não caia nesse engano. Então, toda pessoa que vive na prática do pecado, certamente, como os boletos chegam na nossa casa, essa conta também vai chegar. Números 32:23 diz: e sabei que o vosso pecado há de te achar. Se você guardar alguma coisa, alguma área, alguma situação não resolvida debaixo do tapete, a Bíblia diz: seu pecado vai te encontrar. Porque mesmo Jesus disse: o que está oculto será revelado. Então, no caso aqui de Zaqueu, ele tendo enriquecido ilicitamente à base de extorsão, trazia sim culpa para ele, trazia sim algo que não preenchia mais, algo que ele encontrou em Jesus resposta, algo que ele encontrou em Jesus liberdade, perdão. É isso que o nosso Deus faz por nós. Ele encontrou em Jesus alguém que a partir daquele momento iria preenchê-lo completamente. Eu queria que você desse um glória a Deus pelo perdão do Senhor. Então ele reconhece que ele naquele momento precisava daquele relacionamento, daquela amizade, e aquela amizade preencheria o seu coração e mudaria e redefinia a sua história. E qual foi a atitude da qual? Porque quando você confessa um pecado, alguns domingos atrás o pastor Jackson compartilhou isso aqui, você confessa e você tem que se colocar à disposição para restituir, para pedir perdão. O Zaqueu, lá no versículo 19:8, ele falou: eu restituo 4 vezes mais. A lei exigia o seguinte: se eu roubo essa taça, então eu preciso devolvê-la completamente. A graça aqui de Deus, através da presença de Jesus, estimulou Zaqueu a dar 4 vezes mais, a restituir mais do que era obrigado. Pense a transformação que começa a operar no nosso coração a partir da presença do Senhor. E eu queria perguntar para você, porque o Zaqueu encontrou naquela mesa Jesus. Jesus chegou na casa de Zaqueu. Jesus chegou na vida dele. E eu queria perguntar para você, quanto tempo você tem investido nesse relacionamento com o Senhor? Entra amanhã, sai amanhã. Quanto tempo você tem investido na leitura da palavra, em oração? Ah, pastor, é muito difícil acordar cedo. Olha a fila lá que o Zaqueu falou, faça o que for preciso para ver Jesus. Mas a fila daquele, mas é tão difícil buscar a presença do Senhor. Faça o que for preciso. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, faça o que for preciso. Se for preciso, meu irmão, levantar cedo, tomar um banho, abrir a janela, ligar uma luz forte lá em cima, faça o que for preciso. Mas se aprofunde em conhecer o Senhor. Diante da presença de Jesus, o Zaqueu se autoexaminou.
Ele viu que ele não poderia ficar com aquele comportamento que o limitava para que ele fosse um sucesso, para que ele crescesse na vida dele. Vamos ler juntos essa frase de Eduardo Nunes sobre a questão do arrependimento. Olha o que diz: quando nos arrependemos frequentemente, nos colocamos em uma posição que nos impossibilitará de ser transformados, porque Deus só terá espaço para nos transformar à medida que nos arrependermos. Transformação vem em decorrência de arrependimento. Peça isso para o Senhor diariamente, peça isso. Então, querido, quando você alimenta um relacionamento com Jesus, esse relacionamento tão agradável de mesa, de comunhão com Ele, a sua vida não vai ser dirigida por circunstâncias, a sua vida não vai ser dirigida, porque agora é uma grande tempestade, estamos todos nós estamos mal. Não seja dirigido por circunstâncias, seja dirigido por princípios, seja dirigido por aquilo que o Senhor falou, seja dirigido pela palavra de Deus, porque se você estiver firmado nessa rocha inabalável, certamente você não será abalado. Amém? E chegou a hora de nós descobrirmos aqui, quem aqui quer saber o que tem na bendita mala que o recepcionista levou para casa? Quem quer saber, levanta a mão. Então o recepcionista, curioso, abriu a mala, viu o que tinha dentro, colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu trouxe essa mala para casa? Sabe o que tinha dentro dessa mala? Tinha um corpo de uma mulher esquartejada. E esse homem desesperado, ele falou: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu vou levar essa mala para aquele hotel, é correndo. Ele tirou do carro, chegou no hotel, tirou do carro. Porém, quando ele chegou lá, a polícia já estava procurando o sumiço daquela pessoa. E ele foi pego em flagrante delito. Como ele estava com a mala, e lembra no início da história que eu falei que não tinha câmeras naquele hotel? Qual era a prova de que não havia sido ele? E foi um arrependimento que o conduziu à prisão, à cadeia. E agora para você eu queria te fazer uma pergunta: quantas vezes Satanás não tem colocado malas nas nossas mãos? Quantas vezes ele não tem estimulado você a levar para sua casa mentiras, prostituição, pornografia, maledicência? Falar mal, pastor, falar mal, todo mundo fala mal. São malas que Satanás coloca, fardos, pesos. Mas nós temos aqui a história de Zaqueu que acabou, que não quis mais essa vida de pecado. Ele tinha uma fé determinada, o encontro com Jesus trouxe transformação para ele. Ele disse: essa mala, esse fardo, eu não carrego mais. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Então essas duas atitudes que Zaqueu teve, tocaram Jesus. E essas duas atitudes fizeram com que ele colhesse uma resposta de Jesus. Aí vem quando Jesus fala, quando Jesus afirma a atitude de Zaqueu. É o nosso terceiro ponto, que é a atitude de Jesus. O ponto 3, ele foi alcançado pela graça de Deus. Lucas 19:9 diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, ele fez a melhor escolha, levando Jesus para a sua casa, e aqui ele colhe salvação, e aqui ele colhe aquele que veio para restaurar o mundo, para salvar o perdido. O encontro com Jesus mudou a vida e a jornada de Zaqueu. E para nós finalizarmos, eu gostaria de contar uma história muito semelhante a essa, a de Zaqueu, que aconteceu com o pastor Whitefield, um pastor inglês que viveu na época de 1700. Whitefield, ele tinha um hábito de se hospedar. Ele viajava, naquela época se viajava, ou era carroça, ou era a pé, e ele tinha um hábito de se hospedar na casa de pessoas não cristãs, de pessoas que não tinham Jesus. Por quê? Porque ao se hospedar nessa casa, ele ia ter o privilégio, a oportunidade de trazer salvação para alguém. E certo dia ele entrou na casa de um coronel,
E esse coronel, ele observando tudo que o coronel tinha, ele falou, uau, esse coronel tem tudo. Mas uma coisa faltava para aquele coronel, faltava Jesus. Só que aquela família daquele coronel, era uma família, apesar de não ter Jesus, mas praticava muitos princípios, como, o louvor pode vir, porque aí todo mundo fica assim olhando, esse pessoal maravilhoso. Vamos dar uma palma para o pessoal do louvor? Amém. Pode subir, que o pastor Jackson sempre falava, gente, agora todo mundo aqui comigo, né? Então a gente deixa eles voltarem aqui, todo mundo aqui comigo. A família desse coronel era muito, muito, muito simpática. As filhas muito atenciosas, eles tinham assim, muita educação, serviram do bom e do melhor para o Whitefield. Mas o Whitefield sabia, faltava uma coisa para eles, faltava Jesus. Só que a educação deles, o Whitefield ficou assim, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus, esse povo tão amoroso? Porque ele sempre, quando ele ia em outras casas, aí vamos supor, o marido era grosso com a mulher. Opa, já tem aqui um negocinho aqui já para falar ali com o anfitrião da casa. Mas não, esse pessoal foi muito assim, receptivo, muito hospitaleiros. Ele passou uma semana lá e uma das noites o Espírito Santo bateu lá no coração do Whitefield. Whitefield, é o seguinte, essas pessoas, elas precisam de mim. Essas pessoas, não se esqueça do seu objetivo. Não se esqueça do seu propósito nessa casa. Não saia daqui sem avisá-los do perigo de viverem uma vida sem a eternidade. E o Whitefield, ele ficou assim, aquela luta, né? Obedeço ou não obedeço? Obedeço ou não obedeço? Ele era um cara obediente, mas ele tentou negociar assim com Jesus, ele teve uma estratégia. Ele falou assim, espero que o Senhor, Deus, concorde comigo. Ele teve uma ideia. Eu vou escrever aqui no espelho do quarto, aqui na janela do quarto, uma frase. E aí ele foi lá na janela do quarto e escreveu assim, falta-lhes uma coisa. Repita essa frase comigo. Falta-lhes uma coisa. Ele escreveu aquela frase e ele falou, preciso ir embora, tenho um compromisso daqui uma semana. E ele foi embora, mas com o coração dele assim, muito, meu Deus. Eu não tive a oportunidade de falar do Senhor, mas eu creio que aquela frase vai fazer a diferença na vida dessa família. E a família, ela realmente ficou na expectativa de que o Whitefield fosse falar alguma coisa. Ele foi embora então e orando, Senhor, gera salvação, gera salvação. Quando ele foi embora, aquela mulher tão atenciosa, tão hospitaleira, falou, vou lá no quarto do pastor, do profeta, vou ver lá se está tudo bem, vou ver se ele deixou uma mala para trás. Mas não, quando ela chegou, ela viu a cama bem arrumada, viu, queridos, mesmo pessoas de caráter, mesmo estando no hotel, você não vai custar nada arrumar a cama, deixar mais ou menos organizada, porque a presença de Jesus através da sua vida passou por aquele lugar. E aí a mulher olhou o ambiente, tudo legal, tudo ok, e como uma boa mulher atenciosa, o que ela percebeu? Que havia um escrito na janela. O que estava escrito na janela? Falta-lhes uma coisa. Quando ela leu aquela frase, ela então, com a mão na cabeça dela, falou, Senhor. E ela logo chamou, falou, minhas filhas, venham ler o que o Whitefield deixou para nós, o recado. As filhas subiram, elas leram, o que estava escrito? E ela chamou o marido, o coronel, vem ver o que o Whitefield deixou para nós. O que o coronel leu? Essa frase marcou tanto o coração deles, que eles ali perante a cama daquele quarto, todos eles se ajoelharam e perguntaram, eles não eram do Senhor, mas eles se ajoelharam, e eles começaram a orar, Senhor, o Whitefield, esse homem de Deus, ele falou, falta-lhes uma coisa, e nós estamos procurando aqui nessa hora, o que nos falta? O que nos falta? Nós temos tantas coisas, o que nos falta? E ali naquela oração, o Senhor falou ao coração deles, falta a minha presença, falta o meu nome, e eles se renderam a Jesus. E eu creio que essa noite é uma noite também para que você possa observar, para que o seu coração, para que essa frase, falta-lhes uma coisa, e eu queria estimular você
Faça o que for preciso para ter o Senhor na sua vida. Faça o que for preciso para buscar a presença do Senhor. Faça o que for preciso, mesmo que custe tudo para você, mas busque, que você o encontrará. A Bíblia diz lá em Isaías 55, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto.